FK, o Enigma do Dragão, parte 1. Depois, num dia cansativo, fui para o meu quarto. Deitei a cabeça no travesseiro, eu tava indignado, me perguntando como o caos tinha se instalado por todos os lados. Meus pensamentos estavam tão profundos que meu corpo ficou totalmente desligado. Minha alma houve um grande estralo, parecia que meu cordão de prata da minha cabeça tinha arrebentado. Se era o astral etéreo eu não sei, eu só sei que eu fui teletransportado para um mundo muito diferente do que me foi ensinado. De repente eu me deparei andando sobre uma cúpula celestial. Eu olhava para baixo, uma visão ampla, tridimensional. Eu vi o sol e a lua andando sobre a terra, um torus dual. E eu percebia que esses dois luminares eram o que sustentava o mundo material. Sabe o que mais me intrigou? Foi a presença de um dragão de duas cabeças que de mim se aproximou. Uma cabeça era azul, outra cabeça era vermelha. Havia uma auréola, havia um chifre em cima de cada cabeça. O enigma montado, criptografado, entenda para decodificá-lo. 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 Suas cabeças eram um circuito equilibrado. Eu olhei aquela cena e fiquei parado. O dragão chegou perto e quis contato. Suas vozes eu escutava por todos os lados. Suas ondas sonoras iam por todo o lugar. Logo eu percebi que o dragão tinha algo para me falar. Ó pequeno elemento, o que faço ser meu mundo? Sou o criador da matéria ilusória dentro de um hipercubo. Eu sou a maldade, deusa Tiamat. Sou adorado desde a antiguidade no jogo de xadrez da humanidade. Eu sou o break preto e Akari, checkmate. Sou o Vortex, um dos mais temidos diagrama. Eu sou 5 elementos fragmentados dentro do pentagrama. Eu sou a matemática piramidal oculta no hexágono. Meus adoradores governam o meu mundo dentro do pentágono. Tirei milhões de vidas, vim com anais de Colombo pelo caminho das Índias. Minha história obviamente tem segredo. Estou no túmulo de Dom Pedro I. Criei a luz de sangue com Raino Kento todos esses anos. Toda elite mundial trabalha para mim, sociedade dos draconianos. Como assim? Eu estava de frente com os mares. O dragão Marduk da sonda dos mares. O arquétipo de Ares, o ritual de Hades, o pai das entidades, a mão oculta, o equilíbrio das singularidades. O enigma montado, criptografado, entenda para decodificá-lo. 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 Preso dentro de mim, conhecimento abrindo portas. Pastores dentro de igrejas, criando obras mortas. Ego transformando seres de luzes em hipócritas. Sol e lua girando de horário, será o final de todas as horas. Preso dentro de mim, conhecimento abrindo portas. Pastores dentro de igrejas, criando obras mortas. Ego transformando seres de luzes em hipócritas. Sol e lua girando de horário, será o final de todas as horas. O governo criou o coronavírus, o gado no pasto sendo abduzido. Harp soará o mal mais temido e não sobrará nenhum fugitivo. O passado grito, ouço seus gemidos, em uma nova era fomos inseridos. Aviso que o caos foi excedido, pesquisei, sei quem são os envolvidos. Mundo caótico, criadores das maldades. Os culpados assinaram com obeliscos em frente das cidades. Fraternas sociedades, praticantes de insanidade. Para eles prosperidade, para nosso povo só precariedade. Envia o anjo da morte para visitar no gueto. O carbono na pele faz mais um suspeito. Castigar de dualidade num grande tabuleiro. Os peões brancos atirando em reis pretos. Sangue de hebreu índio no chão, a gente se refere. Eles matam com a sede dos antigos espartanos. PM não, eu diria que são SR. O futuro chegou, mas são os mesmos soldados romanos. Soldados fardados, Robocop do sistema. Moderno capitão do mato, matar nosso povo pra eles não é problema. Nos fere com armas eletromagnéticas em formas de antena. Agora a lei marcial veio camuflada de quarentena. Índio hebreu sem terras, morando em favelas. É o olho de gado que ficou de olho em nossas terras. Lula, Bolsonaro e Dilma, todos funcionários da Inglaterra. Cabalistas orquestrando ordem através das guerras. Povo hipnotizado andando em círculo, adorando o cubo de Saturno nas suas formas de milhões de megapixels. Povo hipnotizado andando em círculo, adorando o cubo de Saturno nas suas formas de milhões de megapixels.
índios calados, totalmente amordaçados. Aqueles que tentaram falar a verdade foram cruelmente assassinados. E tem gente que pensa que só o ouro, a terra que lhes foi roubado. Mas se juntar a história do Brasil com a Bíblia, vira um segredo de Estado. Cobriram com asfalto a rua do índio, que era chão de paralelepípedo. Ratanambá na Amazônia esconde mais segredo que no Vale do Silício. A verdade pra mim virou um vício, denunciá-la é um sacrifício. Estudei sobre judeus e descobri que são personagens fictícios. Oh, Yahoo, eles botam meu povo como um réu, mas a mentira fez aniversário 70 anos de Israel. Iludiram e jogaram as tribos para todos os lados. Hoje estão dando glória a Deus, a prova que foram catetizados, forçados, amarrados a aceitar um Cristo só. A línguas trocadas por malditos fariseus. Tiveram que aceitar o colonizador e los matar, para que no futuro ninguém soubesse a história dos povos hebreus. A distração virá do mar para a distração dos olhos, e o conhecimento vindo na 7ª contagem dos povos. Povo hipnotizado andando em círculo, adorando o cubo de Saturno nas suas formas de milhões de megapixels. Povo hipnotizado andando em círculo, adorando o cubo de Saturno nas suas formas de milhões de megapixels. Do cativeiro ao conhecimento total do grau, logo meu povo estará em Sião, sua terra natural. Vejo o conhecimento se multiplicando de uma ordem fractal. Hoje o conhecimento proibido se tornou um assunto viral. Estamos fazendo o índio encontrar sua história dentro da Bíblia. Sou um hebreu do futuro que não aceitou ensinos de escravagistas. Índios hebreus sendo fuzilados. Vocês chicotearam o rei da minha tribo, achou que eu ia ficar calado. Hipnotizado andando em círculo, adorando o cubo de Saturno nas suas formas de milhões de megapixels. Povo hipnotizado andando em círculo, adorando o cubo de Saturno nas suas formas de milhões de megapixels. Foram 8 anos de internato, eu passava 45 dias por ano em casa. Esse internato é da missão, né? Missão religiosa. Esse internato foi da Igreja Católica, na verdade, né? Que a gente era obrigado, assim, a falar português, deixar de lado a cultura, deixar de lado a língua materna. Todo mundo falava só a língua geral, entendeu? Não tinha jeito da pessoa falar o português, porque todo mundo falava a mesma língua. Sabe? A não ser os tucanos, Banila, que chegavam com uma língua diferente, aí a gente tinha que traçar o português com eles, porque nem eles entendiam a nossa língua, nem nós deles. O tucano, por exemplo, foi muito utilizado na escola. Então, quer dizer, outras línguas, tariano, piratapuia, uanano, a gente deixava de falar aquilo para falar uma língua indígena para se comunicar com os outros além do português. A gente não podia, vinha chegando algum padre, alguma outra pessoa branca, a gente falava português, tá? Mas ele saía de perto, a gente tocava nossa língua. Certo? Mas era proibido, sim. Black Hawk on the prod. 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 A cada passo milhões de almas caminham para o abismo. Misturar a religião com o governo num grande mestiço. Aos governos das bestas esperando o seu Cristo híbrido. As duas bestas do apocalipse ao equilíbrio vivo. É o positivo, é o negativo, é o masculino, é o feminino. É os deuses avatares conspirando em cima do Olimpo. Adão tentou se matar ao sair do paraíso, por descobrir que o mundo caído oprime ao crânio hipnotismo. O Oceano Atlântida encobre a cidade de Atlantis. Anjos caídos na TV são mostrados como titãs. Lúcifer cai como um raio todas as manhãs, usando a identidade do Thor com o seu outro talismã. Magia é tão real que as pessoas nem imaginam, manipulando energia usando novas tecnologias. E a religião é o mapa completo da cosmologia, adorando os astros guiados pela antiga deusa Sofia. A Sofia, você nos enganou com seus vários nomes. A Sofia, você nos enganou com seus vários nomes. A Sofia,
nomes primordial, a energia escura do oceano celestial, as guerras das províncias já é imemorial. Leviatã já existe antes do pacto pré-colonial, as informações já não são mais confidencial. A máfia da Yakuza é um Yin Yang federal, e essa letra é um tutorial para sair das catedral de demônios que sugam suas energias no mundo astral. Rio de Janeiro se inicia no giro cósmico da magia, o povo joga fogos pra cima sem entender essas liturgias, e essa artunalha disfarçada de carnaval, criando orgias e canalizando energias. É um assalto no córtex cerebral, manipulando energia no mundo temporal. Os trouxas descobriram o segredo da pedra filosofal, é um mundo virtual dentro de um cubo fractal. Chora a sociedade secreta do Vil, é o fim da república, sua deusa sucumbiu. É o sagrado feminino na casa do presidente, o salão oval é o símbolo do ovo da serpente. A árvore da vida voltará a alimentar todos os povos, e todos os verão com seus próprios olhos a salvação que aconteceu no madeiro. E a Ruxa morre na América para salvar o mundo inteiro. Boa tarde, pessoal, aqui esse aqui é o Silvio da página do Conhecimento Proibido, e olha só que interessante. Tô aqui em Poá, pessoal, olha aqui, ó. Tô em Poá, e olha que interessante esse monumento, ó. Instância Hidromineral de Poá. Nesse ano de 2004 ali, né, os poderes executivos e legislativos da Instância Hidromineral de Poá, homenagem aos emancipadores de nossa cidade, que tanto lutaram para que Poá elevasse a categoria de município. Que os nomes aqui mencionados fiquem perpetuados na nossa história da cidade. Olha só que interessante, pessoal. E olha o monumento que eles fizeram em homenagem para eles. Olha só que interessante. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha só o tamanho desse obelisco em frente à delegacia de polícia. Olha lá, ó. Com o símbolo do ramo maçom no meio, o branco e preto na listra, mostrando literalmente, pessoal, ó, quem são os fundadores da cidade de Poá. Por que eles lutaram tanto, né, para fundar, para virar um município, para que a república viesse tomar conta das aldeias indígenas que estão aqui, e as pessoas nem sabem, né, que viraram, o futuro chegou, os índios andando de carro, as pessoas nem se dão conta que esse lugar aqui literalmente era uma aldeia indígena antigamente. Olha só, os homenageados. Tudo maçom, pessoal. Tudo pessoas que eram maçons. Literalmente, ó. E nunca pode faltar, né, pessoal? O azul e vermelho, literalmente, ó. Do positivo e do negativo. Andando juntos. Abração pra todo mundo aí, ó. E aí, pessoal, beleza? Então, meu nome é Ezequiel Silva. E nós estamos bem em frente a essa Igreja Universal aqui perto de onde eu moro, aqui na rua onde eu moro, aqui, ó. Olha lá, Igreja Universal. Jesus Cristo é o Senhor. Senhor que é em Baal, né? Baal também, nas traduções antigas, na Bíblia está escrito Senhor, né? Porque o nome do Criador não é Senhor, Senhor não é um nome, é um pejorativo, né? E olha só que interessante, tá aqui os horários de reuniões, ó. Horários das reuniões. O mais interessante é que no mundo do ocultismo eles usam muito o azul e o vermelho como as cores da polaridade, dos extremos opostos, positivo e negativo, vermelho e azul. A aspira da Matrix tem a cor azul e vermelho, Pepsi, várias empresas têm o nome, as cores, né, de azul e vermelho, NBA, Estados Unidos, há muitas empresas de jornais colocam as notícias com os emblemas de azul e vermelho para representar a dualidade, né, do mundo ocultista, do mundo do Yin Yang, o positivo e o negativo unidos em um só. E aqui, ó, tu vê que eles conhecem, eles sabem muito dessas filosofias, né, porque eles também pregam essas filosofias através de suas cores, né, porque no mundo do ocultismo e do satanismo é usado a simbologia, as cores, a cabala, a numerologia, então tudo são cores e simbolismo. E tu vê aqui, ó, nitidamente o azul e o vermelho, simbolizando a polaridade, entendeu? As duas energias unidas em uma só, o bem e o mal, tá entendendo? Porque a pessoa entra aqui, ela não sabe da verdade, ela entra nessa casa aqui, ó, que tem número, que não paga imposto, tá entendendo, ó? E tu acha que eles pagam imposto? Eles não pagam imposto. Eles vivem, sabe do que? Da ignorância das pessoas. O combustível deles nunca foi o dinheiro. Também, né? Eles gostam de tirar o dinheiro porque o dinheiro manipula as pessoas. Mas o combustível deles é energia. A mente das pessoas que entra aqui e fica presa, achando que aqui dentro há uma salvação. Enquanto a salvação está dentro da gente, está dentro do Criador.
tá entendendo? O Salvador que veio e morreu pela gente. O nome dele é Yahusha, conhecido como Jesus Cristo, né? Que a letra J foi criada só em 1600, depois da descoberta do Brasil. Então tu vê que essa casa aqui, pessoal, não é a casa do nosso criador Yahusha, né? Ele não habita em templo feito por mão de homem, tá entendendo? Então, esse lugar aqui, ó, nada mais é do que um templo de pedra e tijolo, tá entendendo? Um templo de tijolo que usa símbolos, que nada mais é do que patrocinado por essas ordens ocultas, maçonaria e por aí vai. É isso aí, pessoal. Fica na paz aí. Boa tarde, pessoal. Beleza? Vou fazer de novo a live porque a outra que eu fiz deu problema porque eu tava passando as imagens, não tava passando para vocês verem. Aí eu vou fazer mais uma vez aí para vocês entenderem certinho, cada imagem certinho. Fechou? Só um minutinho que eu vou arrumar as coisinhas. Eu vou dar um âmbito inicial explicando qual é o conteúdo, né? Que, na verdade, nós vamos falar agora sobre a verdade sobre a Cabala. A Cabala, gente, ela é uma filosofia luciferiana. Agora, como age a filosofia luciferiana da Cabala? A filosofia da Cabala, ela é assim, ó. Eles acreditam que o quê? Que o bem existe e que o mal também existe. E que os dois têm que andar em sincronia, em harmonia. Só que quando essa filosofia ela é exposta para eles, o bem e o mal para eles é literalmente fazer as guerras e trazer a paz. A mesma mão que faz a guerra é a mesma que vai trazer a paz. Essa filosofia é a mesma filosofia que está debaixo do chão de cada loja maçônica. O xadrez. A filosofia do bem e o mal. É a filosofia do branco e o preto. Abração pro pessoal aí, ó. Joinha pra vocês aí, pessoal. É nóis. Então, pessoal, a filosofia do branco e preto, que é a mesma filosofia do azul e vermelho, porque assim, ó, a maçonaria ela não poderia colocar o azul e vermelho, um chão xadrez azul e vermelho dentro das lojas, porque senão ia ficar muito explícito, ia ser demais. Eles já colocam muitas coisas explícitas, mas ia ser demais, porque eles escolheram, ou nós colocamos na maçonaria, ou nós colocamos na mídia mundial. Eles escolheram colocar o azul e vermelho na mídia mundial e o chão deixar em xadrez para o pessoal ver, né? O pessoal não entender muito. Só um minutinho aqui que eu vou pôr aqui para vocês verem o negocinho. Então, pessoal, nessa filosofia, o bem e o mal sempre vão estar junto, andando junto. Só que nas escrituras diz assim, ó, o Criador fala assim, para não servir a dois senhores. Então, assim, ó, quando a pessoa adere a essa filosofia da Cabala, ela está literalmente vendendo a sua consciência. Porque quando uma pessoa entra para a maçonaria, gente, o que eu vou falar aqui para vocês não é falado em qualquer lugar. Mas quando as pessoas entram para a maçonaria, não na maçonaria superficial, aquelas ali que você entra, que tu conhece um parente, que conhece outro que entrou ali dentro, está dentro da maçonaria, é maçom, entendeu? Só porque tem um dinheiro, uma empresa, alguma firma. Não. Estou falando os maçons de verdade. Porque quando uma pessoa entra para a maçonaria e eles, na mente, em o âmbito de ganhar dinheiro, eles dão dinheiro para ele.
porque o dinheiro é nada, entendeu? Então, quem quer entrar para a maçonaria para ganhar dinheiro, ganha. Mas quem quer entrar na filosofia ocultista, na magia, em todas essas, na cientologia, todas essas coisas, aí tu entra num grau diferente. Aí você não serve os ritos escoceses, tem vários ritos. Você vai para um outro campo. Naquele campo, literalmente, é o puro conhecimento ocultista deles, né? E nesse campo se conhece a filosofia da Cabala, do azul e vermelho, que está em todos os lugares. Todos os lugares. Vamos mostrar uma imagem aqui da França, aqui. Dá para vocês entenderem um pouquinho. Só um minutinho. Aí, aqui já travando tudo. Peraí, só um minutinho. Se vocês estão conseguindo enxergar a imagem, pessoal, só um minutinho. Fechou. Então, nessa imagem, pessoal, a gente vê o seguinte. A gente vê literalmente o dualismo sendo exposto na sociedade de uma forma subliminar. Subliminar, né? De um lado nós vemos o boneco azul e no outro lado o boneco vermelho. O ramo de acácia embaixo, que todo mundo sabe que a maçonaria tem um ramo de acácia. E tu vê literalmente uma imagem ocultista, só que as pessoas não sabem por quê. Porque a França que cria os atentados terroristas que acontecem lá dentro. E é a França que divulga na TV que o atentado terrorista aconteceu. É a França que envia os bombeiros lá dentro. É a França que paga os atores fingir que se explodiram para fazer toda aquela cena. É eles que pagam. Porque eles estão na filosofia de Lúcifer. Aquela filosofia em que o mal anda junto com o bem. Entendeu? A filosofia do caos. E uma coisa é bem interessante, você pode perceber que não só as coisas da França, mas muitas outras imagens tem como azul e vermelho em sua estampa, né? Com certeza. Peraí, só um minutinho que tá travando aqui, pessoal. Várias bandeiras têm as suas cores azul e vermelha, porque mostrando que quem governa esses países não são os presidentes, não são os governadores, não são os reis, pode ser monarca, pode ser o que for. Não são. Quem comanda esses países são Lúcifer, literalmente, porque o príncipe desse mundo é Lúcifer, pessoal. Então, você não acha que o Brasil é guiado por pessoas boas, ou Estados Unidos, quem está lá no meio, no âmbito, dentro da coisa, não tem nem um pouquinho, pessoal, a ver com a realidade que é mostrada dentro dos jornais, nos painéis de notícia, nem um pouquinho, pessoal. E pode ver que é o seguinte, em jogos, muitos jogos também, eles colocam as cores azul e vermelha, como nessa bola de basquete. Por quê? Porque quando a pessoa está ali jogando, assistindo um jogo, ou pela TV, na sua inocência, ela não sabe, mas ela está sendo feita parte de um experimento, de um jogo, por esses ocultistas. Porque para eles, não tem nada demais, é só um jogo, entendeu? Para eles, a vida humana não tem valor. O sentimento, a vibração do sentimento, do amor, para eles não tem valor. Para eles, o caos tem que acontecer. O jogo tem que rodar, a história. Porque eles acreditam que quando acabar tudo isso, a história que vai ficar linda. Para eles falam assim que essa engrenagem que fez tudo isso acontecer foi perfeito e bonito. Mas na verdade, como é que pode ser perfeito com 400 anos de escravidão? Como pode ser perfeito com várias pessoas passando fome até hoje? Pessoas brancas e negras hoje passando necessidade, pessoas que vão trabalhar 8 horas por dia, trabalham de segunda a segunda, pessoas que estão trabalhando cargas horárias exaustivas, todo esse sistema, tudo isso que está acontecendo,
na favela, aquelas crianças dançando funk, aquelas coisas todas, eles que pagam os cantores de funk. É eles que patrocinam os funkeiros. Você está entendendo? É eles que patrocinam, literalmente. Eles têm pessoas, agentes, que vão, caçam pessoas, pagam, dão dinheiro, investem. Por quê? Mas o que eles investem não são coisas boas, são coisas ruins, porque eles têm que trazer o equilíbrio. Então, eles têm que trazer o caos, junto com o bem. Aí o bem para eles é o quê? Dar um SUS, dar um cartão cidadão lá para você, eles dão uma TV para você assistir. Mas na parte mal, eles estão te enganando por esse meio de comunicação, estão te dando uma falsa saúde, uma falsa ilusão. Na verdade, eles estão te dando a ilusão de conhecimento, a ilusão de liberdade. Essa é a verdade. Entendeu? Então, essa realmente é a filosofia da Cabala, a de trazer o bem e o mal, o equilíbrio universal. E eles, pessoal, eles não estão nem aí se por meio desse equilíbrio, dessa meta deles, eles tiver que matar pessoas, tiver que fazer coisas terríveis, eles vão fazer. Porque isso não é de agora, é desde o começo da humanidade. Essa filosofia que está sendo pregada é desde o começo da humanidade, não é de agora, é de muito tempo atrás. Aqui, ó, nós vemos a Cabala. Literalmente, tem o azul e o vermelho, a serpente azul e a serpente vermelha. Essa aqui é a árvore da Cabala, pessoal. Pra quem já conhece aí, mas quem não conhece, essa é a árvore da Cabala, do Talmud. A verdadeira magia está em decifrar tudo esses códigos deles. Eles esconderam todas as suas informações em símbolos, porque agora eu vou explicar por que eles falam por símbolos, né? Porque quando Yahushua ele acabou com o governo de Nimrod na Torre de Babel, eles falavam uma só língua. Quando Yahushua acabou com aquele governo e criou várias línguas e deixou cada povo com suas línguas, né? O que aconteceu? O inimigo não tinha como mais unir, porque esse lance de nova ordem mundial, o quê? Uma ordem, todo mundo, o mundo inteiro em cima de uma ordem só, uma só ordem, não de várias, uma só ordem. O que eles fez? O que o inimigo fez? Falou, pô, quebrou minhas pernas, porque eu tava conseguindo unir todo mundo, falando uma só língua, nós ia conseguir chegar até o firmamento. Aí o que eles fizeram? O que ele fez? Ele falou assim, ó, eu vou criar a linguagem de simbolismo. Porque a linguagem de simbolismo, o Criador não tem como confundir agora. No nosso futuro, vamos dizer, que seria hoje. Então o que eles fizeram? Eles mudaram todo o seu âmbito da sua atenção e foram para o âmbito da simbologia. E todos eles começaram a esconder informações através de símbolos. E um azul e vermelho estampado numa bola de futebol, numa imagem de uma empresa, pode ser uma inocência para quem não está vendo, mas tem um poder muito grande para quem tem conhecimento. Quando um presidente vai com uma gravata azul fazer um pronunciamento de paz, e quando vai fazer alguma outra coisa vai com uma gravata vermelha, uma pessoa normal pode ser despercebido, mas para quem tem conhecimento entendeu a mensagem. Tá entendendo? Então por isso que eles criaram a linguagem do simbolismo. Ele criou aquela linguagem onde só quem entende, quem sabe. Entendeu? Por isso que a maçonaria hoje se reflete só em símbolos. As ordens ocultistas, todas em símbolos. Porque quem entende os símbolos tem a informação, tem conhecimento. Então, por isso que o mundo hoje é regido por símbolos. Totalmente por simbologia. E essa é a verdadeira... Por que eles usam os símbolos, né? E não falar. Vou mostrar uma coisa interessante para vocês aqui, ó. É tipo isso aqui, pessoal, ó. O jogo de xadrez. Onde um lado fica a peça branca e um do lado fica a peça preta. Mas e se esse jogo aqui tivesse jogado pelo mesmo jogador?
O mesmo joga um lado uma peça branca, depois vai para o outro lado da mesa e joga a peça preta. Outra peça branca e outra peça preta. É isso que eles fazem com a humanidade até hoje, pessoal. Com uma falsa ilusão de liberdade, transformando as pessoas em escravas na mente, sem saberem de nada do que está acontecendo no mundo. E no filme Matrix, a filosofia da Cabala é muito explícita, porque a mensagem muito grande é na hora que Morpheus mostra numa mão a pílula vermelha e numa outra a pílula azul e fala: você é um escravo, meu. Você nasceu numa prisão que você não pode nem sentir, nem cheirar e nem tocar. Uma prisão para sua mente. E essa prisão que eles construíram na mente das pessoas, o dualismo, onde quando você não sabe disso, você é um escravo, literalmente, do sistema. Você anda na rua como se não enxergasse. Mas depois que você sabe a verdade, você está com a verdade. E quando você está com a verdade, você está com Yahusha. E quando você está com Yahusha, você está com o Criador da humanidade. O Criador que criou toda essa dimensão que nós estamos. Entendeu? Então, quando você está com a verdade, você já é um vencedor. Então, a gente somos vencedores por estar carregando essa verdade. Porque eles se venderam a sua consciência. Porque quando uma pessoa entra para a maçonaria e entra profundamente, ela descobre tudo isso aqui. E lá é feito o teste. Porque se ela aceita entrar no dualismo, o equilíbrio, ela recusa o Criador. Porque o Criador fala: não servir a dois senhores. E ele fala: o fardo dele é leve. Entendeu? Então, o filme Matrix tem uma mensagem muito profunda sobre o equilíbrio universal. Tem muitas cenas que ela fala que o agente era o oposto do Neo lá, mostrando que ele era o positivo, outro era o negativo, mostrando literalmente a dualidade dos polos ali, literalmente o equilíbrio. E se tu perceber, no brinco da oráculo, tem o símbolo do Yin Yang. Sempre lá aparece o símbolo do Yin Yang. Então, mostrando o equilíbrio universal para eles, né? Um exemplo desse equilíbrio é Hitler e os judeus. Porque nós, hoje, achamos que Hitler ele matou judeus. Mas, na verdade, Hitler ele era um judeu. Só que ele não era um judeu das escrituras. Ele era um judeu sionista da Cabala. Um judeu que estudou a Cabala por muito tempo. Hitler foi membro da Sociedade do Vril, que é a Sociedade do Sol Negro. Se vocês pesquisarem, podem pesquisar, a Sociedade do Vril, a Sociedade do Sol Negro. É uma sociedade que fazia magia sexual, mostrando meditação e magia sexual. E vocês podem pesquisar. E todo mundo sabe que quem mexe com magia, meditação, são os hinduístas. Glândula pineal, terceiro olho, todas essas coisas são os hinduístas. Então tu vê que literalmente Hitler, ele era um judeu cabalista. E o símbolo de Israel tem o símbolo da swastika dentro. Porque lembra, pessoal, que eles falam por símbolos? Eles mostraram os símbolos. As pessoas não percebem, mas eles mostram os símbolos em tudo. Agora entrando a Cabala. Hitler tinha sua bandeira vermelha com o símbolo do Sol Negro dentro, que está dentro da estrela de Davi. Hitler matava judeus, ele dizia. Agora vamos dizer uma coisa. Se Hitler matava judeus, por que o símbolo da swastika está dentro do símbolo judaico? E tem outra. Se Hitler não era um ocultista da Cabala, por que o símbolo da bandeira dos judeus são azul e a dele é vermelha? E entre o equilíbrio. Porque quando os dois entram, cria o caos. Hitler veio com a bandeira vermelha e os judeus como coitados.
mas todos eles estavam no mesmo corpo, todos eles juntos, sem nenhuma briga. Simplesmente todos eles estavam dentro do dualismo da Cabala. Agora, você entende, pessoal? Você tem que entender uma coisa, que judeu, nós aqui não estamos falando mal de judeu, porque, na verdade, nós falamos até muito bem de judeu, porque, na verdade, os judeus das escrituras sagradas, da Bíblia, né, das escrituras sagradas, os judeus são os hebreus, eles sim, porque não pode chamar eu de antissemita, porque se eu fosse antissemita, eu não estava falando que os hebreus são os negros. Na verdade, eu falo muito bem dos hebreus e falo mal dos judeus da ONU, que são os que eram um Estado há 70 anos atrás. Que pouco tempo atrás fez 70 anos, menos de um mês. Entendeu? Então, como assim? Um Estado criado, chamado Israel? E como é que Israel é um Estado se Israel era um povo? O povo hebreu era um povo. Como é que criaram um Estado? Então tu vê que é uma mentira, pessoal. É uma farsa. Literalmente é uma farsa. Israel é uma farsa. Eu vou falar uma coisa que eu falei na outra live aqui, que é bem interessante. Os muros das lamentações, debaixo do muro das lamentações, tem um megalito. E o megalito é aquelas construções que é impossível de ser construída hoje. São aquelas rochas de mais de 500 toneladas. Entendeu? E ninguém consegue nem mover do lugar. Nós, hoje, em 2018, ao âmbito do conhecimento público, nós não temos tecnologia para mover as pedras do lugar. E a base do Muro das Lamentações é um megalito de mais de 500 toneladas. Vocês podem pesquisarem. Eu tenho uma publicação que eu já postei aqui atrás disso, do megalito debaixo do Muro das Lamentações. Aquilo ali, gente, é uma farsa. E os povos pagãos antigos ficavam perto de construções que eles falavam que eram dos deuses antigos, dos gigantes. Eles criavam as suas colônias ali perto, porque eles falavam que trazia prosperidade e bondade. Aí eu falo, por que então que o Muro da Lamentação, debaixo do Muro da Lamentação é um megalito de 500 toneladas? Quem foi que fez aquele megalito? E quem colocou ele ali? Tá entendendo? Então tu vê que é uma farsa, pessoal. É literalmente uma farsa. Israel é um estado criado e os judeus que estão lá em Israel são tudo mentirosos. Eles vão para a Inglaterra, eles vão para Dubai direto. Pegar vídeos de Rabi que está lá em Israel lá, ele tem uma outra vida lá na Inglaterra. Vocês podem pesquisar na internet. Os caras são atores, gente. São atores, literalmente atores. Enquanto os verdadeiros hebreus estão aqui no Brasil, na favela. Entendeu? Então essa é a cena. Entendeu? Os caras literalmente mudaram tudo. Eles, com esse equilíbrio que eles trouxeram, essa filosofia da Cabala, os caras mudaram tudo. Toda a história. Os negros, há 300 anos atrás, eram reis. Antes da escravidão, gente, os negros eram reis. É que as pessoas não sabem disso. Mas se vocês pesquisarem, há menos de 500 anos atrás, todos os negros eram considerados nobres, sheiks, duques, árabes, mosqueteiros, os verdadeiros senhores do Oriente Médio, Ásia, os verdadeiros japoneses eram negros, mas há 500 anos que os caras mudaram toda a história. Há 500 anos os caras mudaram toda a história. E hoje, em 2018, você olha para um negro e para um haitiano na rua, você não dá nada. Muita gente não dá nada, mas não sabe que um negro que está ali, que é um brasileiro, é um hebreu, e um haitiano que está aqui no Brasil é um levita. Entendeu? E as pessoas não sabem disso. E falar, haitiano aqui, tá cheio de haitiano aqui no Brasil. A gente precisa parar para pensar por que os haitianos estão vindo para o Brasil logo junto com o povo hebreu, que eles estão se juntando junto. Os haitianos, que é da tribo de Levi, e os hebreus. Me diz uma coisa. Os negros hebreus estão aqui no Brasil. Gente,
eles estão literalmente cumprindo profecias das Escrituras. Está descrito que eles iam se encontrar, entendeu? Mas isso aqui, as igrejas evangélicas nunca vão falar para ninguém, porque eles não sabem nem que os hebreus são negros, né? Se eu chegar para um evangélico e falar para ele, pô, você sabia que os hebreus são os negros? Ele fala, o quê? Não sei. Irmão, o que importa é que ele morreu por todos. Mas é claro que ele morreu por todos. Só que aí, o hebreu é negro ou não? Vou ver um rapaz aqui me evangelizar aqui na frente da minha casa, me parou aqui, eu vim trazer, eu falei, não, beleza, trato com educação, porque são pessoas inocentes que não têm nenhuma culpa, elas foram enganadas, como eu também fui um tempo, mas elas também estão nesse engano e não sabem ainda, né? Mas ele chegou para mim, eu venho fazer uma visita, não sei o quê. Não, beleza, vamos marcar uma visita. Veio um casal aqui na minha casa. Eu falei assim, pô, beleza, eu só tenho uma dúvida. Eu falei pra eles assim, ó, eu nem tenho detalhes, pessoal, para não... Porque são aquelas pessoas de igrejas, tempos religiosos, né? Aquela coisa toda. Mas eu só deixei aquela... Eu só tenho uma dúvida com as escrituras, porque eu penso que o povo hebreu é um povo que foi escravizado por 400 anos, e na história, questão histórica de realidade, não fictícia, não em sistema religioso, mas questão de história, o único povo que foi escravo por 400 anos foi os negros, e foi trazido por terras estranhas, está escrito nas escrituras, e o Brasil foi para ser descoberto. Aí eu comecei a falar para eles, eles ficaram parados olhando para mim assim, tipo, pô, eles literalmente ali eu entrei literalmente num limite da mente deles, porque eles não podem passar de um limite, que é o quê? 400 anos para trás. Passou dos 400 anos para trás da escravidão, você quebra uma barreira, entendeu? Uma barreira que ninguém sabe. Pergunta para um negro andando na rua, ei, você é descendente de quê? Ele vai falar, eu sou descendente de escravo, eu vim da África. Olha isso, gente. Ele não sabe. Ele não é um africano. Os hebreus que estão no Brasil, eles não são africanos, eles são asiáticos. Eles são asiáticos, pessoal. E uma coisa que, se tu for falar, tem pessoas que vai rir, entendeu? Por quê? Porque o cara chega em casa, liga a TV dele, assiste o jornal, torce pro time dele favorito, bebe a cerveja dele, vai trabalhar a semana, volta, sai pro shopping fim de semana, volta, e a rotina é a mesma, ele não sabe mais de nada. Só daquilo que é dado para ele. Entendeu? Então, agora vamos voltar aqui, o nosso assunto da cabala aqui. Uma coisa interessante também, pessoal, é que eles sempre usam as roupas azul e vermelha em disputa de luta livre, luta, essas coisas. A luva azul e vermelha mostrando a dualidade do bem e do mal, entre a lutinha dos dois, né, que cria o caos. Outra coisa também é a polícia, pessoal. Polícia também, a sirene azul e vermelha, mostra literalmente que são organizações fundadas pela maçonaria, ou seja, pelo ocultismo. São soldados do jogo da cabala. Times de futebol, beisebol, basquetebol, todos eles estão junto no jogo. Eles que criam o jogo. Existe até um festival que tem aqui perto de onde eu moro aqui, de vez em quando, Beto Carreiro, que eu moro perto do Beto Carreiro. E tem aqui o festival, que acontece aqui também, ele acontece em vários lugares, mas acontece aqui, se chama Cabalá. E a Cabalá não tem nada mais explícito que isso, né? Que é a árvore da vida, a árvore da Cabala. E a árvore da Cabala é a árvore do dualismo. É onde vem o dualismo do bem e do mal. Então tu vê que literalmente, pessoal, os caras estão em tudo quanto é lugar. Eles estão em tudo quanto é lugar. É eles que criaram as escolas, as creches, colocaram o nome de santos em vários lugares, estados. Nós estamos num lugar onde é São em tudo quanto é lugar. É Santa Catarina, é São Paulo, é São Joaquim, tudo são nome de entidades pagã. Literalmente, um país religioso? Não. Aqui não é um país religioso. Aqui é um país ocultista. Porque religião ela é derivada do ocultismo. Ela prende. Então, religiões são literalmente meios de fazer o jogo rodar. França.
como eu já tinha feito postagens também já na página falando um país 100% ocultista, porque quem está se escondendo atrás dos judeus lá, porque você tem que pensar o seguinte, pessoal, alguém está vestindo a roupa. Quem é aquele povo que está colocando uma roupa ali de judeu e está batendo a cabeça? Se eles não são judeus, eles são de algum lugar. E lá, pessoal, são franceses e ingleses. França e a Inglaterra criaram Israel, colocaram a roupa e estão enganando toda a humanidade. Enquanto na Inglaterra está cheia de ouro tirado aqui do Brasil, da Amazônia, de todo o Brasil, entendeu? A França está lá com o colisor de Hadron, que é o colisor de partícula, entendeu? Para mais informações, fala com o irmão Edinho, canal Últimos Dias. Eu quero mandar um abraço para o irmão Edinho aqui, dizer que o canal do irmão é muito bom, entendeu? O pessoal aí pode ver o vídeo do irmão Edinho, canal Últimos Dias, que é ótimo. Fala de Arusha, fala dos negros hebreus. É um canal super, super bom. É um canal que me ajudou muito no começo, enquanto estava descobrindo a verdade. É um canal que me deu um auxílio assim de 50% de tudo que eu sei foi como é que se diz? Foi por meios do canal do irmão Edinho. Então, o irmão Edinho tá de parabéns aí pelo canal dele aí, e eu sou um fruto do trabalho dele aí. Então, pessoal. E aí, pessoal, beleza? Aqui da página Conhecimento Proibido. E nós vamos fazer um vídeo agora explicando sobre o que é o satanismo de verdade, né? Que é uma coisa que as pessoas não sabem muito, não entendem nem um pouquinho. As pessoas mais leigas nesse assunto. Porque, como eu já venho dizendo na página, o satanismo, ele é a religião que busca hackear o corpo humano, que busca ultrapassar as linhas do corpo humano, que busca o transhumanismo. Só que esse transhumanismo que é pregado por aí não é um transhumanismo robótico, é um transhumanismo pessoal, é um transhumanismo de desdobramento, de mexer com chakras, Kundalini, viagens astrais, desdobramento, são essas técnicas, né? Por quê, pessoal? Porque é o seguinte, as pessoas têm que entender que o nosso corpo, ele é vibração. E vibração são padrões matemáticos. Tudo é padrão matemático. Tudo é vibração. Você está entendendo? Então significa que o quê? Que eles pegam a base das suas meditações, eles conseguem baixar a vibração do corpo humano. Ou seja, eles fazem viagens astrais, que é desdobramento. O que é o desdobramento, pessoal? Eu vou explicar para vocês o que é um desdobramento, mostrando através de um vídeo aqui do filme Matrix, que ele dá uma explicadinha bem básica sobre isso. Já teve um sonho, Neo, que parecesse realidade? E se não conseguisse acordar desse sonho? Como saberia a diferença entre o mundo dos sonhos e o mundo real? Não pode ser. Ser o quê? Ser real? Reparem, pessoal, nessa cena que ele tira um bloco atrás da cabeça. E isso é uma simbologia muito forte, que tem relação ao fio de ouro, né, da viagem astral, do desdobramento. Então, pessoas que fazem viagens astrais, elas ficam grudadas através do fio de prata, que é muito conhecido no mundo do espiritismo, assim. Por quê? Porque o filme Matrix é uma simbologia de como essas viagens acontecem, o que é feito
nesses planos astrais que eles ficam, o que eles podem fazer, e, e é um pouco que é bem explicadinho. Eu vou deixar para vocês aqui para vocês entenderem. O deslogamento. Nesse momento, eles estão num plano astral que é num estado de meditação que eles ficam. Por quê? Porque, gente, você tem que entender uma coisa. O nosso corpo, ele, como eu tenho a dizer que é tudo vibração, então nós entendemos frequências. Nós olhamos uma parede, a parede está vibrando tão rápido e tão forte que ela cria sólido. Tudo que é sólido é porque está vibrando muito forte, entendeu? Então, eles entram em estados de meditações que eles criam lugares para eles poderem fazer o que eles bem entender. Porque eles entram em lugares, no mesmo lugar onde nós sonhamos, existe o nosso sonho, entendeu? Então, eles entram em estágios de vibração que eles mesmos criam. E essa parte aqui, como ninguém nunca entendeu, nesse filme do Matrix, ele vai deixar bem explicadinho isso aí, ó. Isto é a construção. Repare na simbologia de Morpheus, que ele está apontando para cima e para baixo. Apontando para o positivo e negativo. Baphomet, ele está apontando para cima e para baixo. Significa a dualidade. É o nosso programa carregando. Podemos baixar qualquer coisa, de roupas a equipamentos, armas, treinamentos simulados, qualquer coisa de que necessite. Estamos dentro de um programa de computador? É tão difícil de acreditar. As roupas diferentes, os plugs nos braços e na cabeça sumiram. Seu cabelo mudou. Sua aparência agora é o que chamamos de autoimagem residual. É a projeção mental do seu eu digital. Viu? É a projeção mental do seu eu digital. A própria mente recria todo o cenário que existe dentro do subconsciente. Isto não é real? O que é real? Como se define real? Se você se refere ao que pode sentir, cheirar, provar e ver, então real são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Este é o mundo que você conhece. O mundo como ele era no final do século XX. Ele existe hoje apenas como parte de uma simulação neurointerativa que chamamos de Matrix. Você tem vivido em um mundo de sonho. Este é o mundo como existe hoje. Vibração, pessoal. Reparem bem. Trovões e vibrações.
energia. Bem-vindo ao deserto do mundo real. Temos somente pedaços de informação, mas o que sabemos com certeza é que no início do século XXI, toda a humanidade se uniu para celebrar. Nós nos maravilhamos com a nossa própria grandeza quando criamos IA. IA? Vocês repararam, pessoal, nessa parte que eles falam assim, ó, que eles criaram uma inteligência artificial chamada IA. IA é derivado de Yahushua, entendeu? Então eles literalmente declaram que Yahushua, que é Jesus Cristo, só com o nome trocado, que Yahushua, ele trancou os seres humanos em uma dimensão 3D. Está entendendo? Então eles são quem? Os satanistas. São as pessoas que hackeiam o corpo humano, entram em estados de vibrações diferentes. Lá, nesses estádios, eles viajam, fazem os sonhos, faz o que eles bem entender. E eles, quando eles têm que estar aqui na 3D onde nós estamos, eles são limitados. Então eles falam que o quê? Que o Criador é um Deus malvado que trancou eles nessa vibração, nesse lugar aqui, onde nós estamos, que é a 3D. Então eles são quem? Os rebeldes. Os que não aceitaram o seu lugar de criação e querem se tomar o lugar de Deus, Criador. Inteligência artificial. Uma consciência singular que gerou uma raça inteira de máquinas. Não sabemos quem atacou primeiro, nós ou elas. Mas sabemos que fomos nós que riscamos os céus. Na época, elas dependiam da energia solar e acreditava-se que elas não poderiam sobreviver sem uma fonte de energia tão abundante quanto o Sol. Através da história da humanidade, temos dependido das máquinas para sobreviver. O destino, ao que parece, não existe sem uma certa ironia. O corpo humano gera mais bioeletricidade do que uma bateria de 120 volts e mais de 25 mil BTUs de temperatura corporal. Combinada com uma forma de fusão, as máquinas acharam toda a energia de que precisavam. Há campos, Neo. Campos sem fim. Onde nós, seres humanos, não nascemos mais. Somos cultivados. Durante muito tempo não acreditei. Então vi os campos com meus próprios olhos. Eu os vi liquefazerem os mortos para alimentar os vivos via intravenosa. E ali, encarando a pura e horrorosa precisão, consegui perceber a evidência da verdade. O que é Matrix? É controle. O que é Matrix? É controle. O controle que ele está se referindo é o controle do ser humano, do Criador. Eles, quando o Criador estabeleceu o ser humano em um lugar, é para o ser humano ficar em um lugar. Eles acreditam que o quê? Que o Criador é um Deus malvado que controla esse lugar, que não deixa os seres humanos sair daqui. Mas, na verdade, isso é uma filosofia ocultista luciferiana, porque depois que a pessoa se desbluga, igual acontece no filme, tira o seu plug da sua cabeça, não tem mais volta. A pessoa perde o padrão de vibração, a pessoa perde o código divino. E a pessoa não tem mais salvação, gente. E isso é muito sério. Isso é uma coisa que não é falado por aí. Por quê? Porque está em oculto. E isso tem que ser revelado. As pessoas têm que saber que meditação, práticas de yoga, são práticas de hackear o corpo humano. Você tem que entender, pessoal? Isso é muito sério. Matrix é um mundo irreal gerado por computador. Construído para nos manter sob controle. Para transformar um ser humano nisto. Não. Eu não acredito. Não é possível. Eu não disse que seria fácil, Neo. Disse que seria verdade. Pare. Deixe-me sair. Deixe-me sair. Eu quero sair.
Então, pessoal, vocês viram que eles literalmente reivindicam sair do corpo, sair, fazer essas viagens astrais. E isso está sendo pregado pelo YouTube, por vários sitezinhos que eu tô vendo, pessoal, e muito sorrateiro, entendeu? Isso está vindo muito assim, é a paz, é a meditação. Não, gente, não é só a meditação. O negócio vai muito além da meditação. Quando pessoas que entram em meditações, ela não fica simplesmente só ali com o olho fechado. Ela viaja para outros lugares. Quem tem conhecimento dessas práticas, dessas técnicas, viajam para outros lugares, entendeu? E essas práticas são ensinadas na maçonaria, em escolas de mistério, ocultismo, satanismo. Esse é o real satanismo, entendeu? O satanismo não está dentro de igreja querendo fazer briga entre pastor, não. O satanismo criou as igrejas, criou um sistema, entendeu? E hoje está aí escondido com essas filosofias deles de hackear o corpo humano por aí. E ninguém tá sabendo, entendeu? O pessoal tá achando que os satanistas estão de brincadeira, mas não, eles estão muito mais sérios do que a gente imaginava. E a prática de meditação, essas coisas assim, ó, são tudo práticas do quê? Pessoal, você tem que entender que a meditação é o seguinte: meditação, a pessoa fecha o olho e fica ali fazendo umas posições. As várias posições são posições específicas. Por quê? Essas posições fazem o quê? Elas fazem a energia do corpo humano vibrar em sintonias diferentes e dá muito mais acesso a você liberar essas energias. Então, cada prática de yoga, essas posições de yogas, cada uma tem uma finalidade. Pessoas goiuns, pessoas que não entendem, fica ali em posição, fica ali e não sabe de nada. Mas quem tem conhecimento para destravar essas energias, fazem as práticas, destravam, viajam, fazem o que bem entender, criam, sonham. Porque, gente, você tem que entender que o nosso corpo, ele tem os nossos sentidos, né? E tudo é vibração. Então, o Criador, quando ele criou o mundo, ele criou através do som. Ele é o verbo. Então, quando ele falou assim, haja luz, houve luz. Então, a voz é vibração. Então, nós estamos no lugar onde é só vibração. Tudo frequência. Então, os satanistas são quem? São quem descobre que isso aqui é tudo frequência, é vibração. Porque a vibração, junto com o eletromagnetismo, cria, como é que se diz? Cria holografias. Vibração e eletromagnetismo cria eletromagnetismo. E eletromagnetismo cria hologramas. E hologramas criam 3D, o lugar onde nós estamos. Então, a Terra plana, com o Sol e a Lua circulando sobre o círculo terrestre, é o que? É dois pontos magnéticos, entendeu? E eles fazem o papel de magnetismo. E o que acontece? Eles descobriram tudo isso, entendeu? E foram lá, entraram em meditações e, se deslugaram para sair desse padrão. E eles vivem a vida com a filosofia do bem e o mal, que é a filosofia da Cabala, né? Que é do positivo e negativo. Que é o quê? Tu reinar na Terra com o bem e o mal. Para eles é um reino perfeito. O bem e o mal tem que existir, entendeu? Então, fica literalmente assim, ó, a filosofia de Lúcifer em peso na Terra. Vira a filosofia do próprio diabo. Por quê? Porque se o bem e o mal estiver governando, cria o sistema que nós estamos. Esse sistema é o reino de Lúcifer. A Bíblia já se refere que o príncipe desse mundo é Lúcifer. Então o reino daqui é de Lúcifer. E o reino dele se divide em um reino de dois grupos, do bem e do mal. Onde se os dois estiverem em sincronia, o reino é perfeito para Lúcifer, né? Então eles trabalham para esse reino. E as meditações, como venho dizendo, já é praticada há muito tempo atrás pelos povos hindus, pelos povos pagãos antigos, que o próprio Criador, entendeu? O próprio Criador falou para os povos que são raça de víboras. Por quê? Porque eles adoram o sol e a lua. Tem versículos bíblicos mostrando que eles adoram o sol e a lua. Está em Ezequiel que eles adoram o sol e a lua. Mas o que acontece? Na igreja, isso não é pregado, entendeu? Eles não falam que o satanismo é o que? É hackear o corpo humano. Que o satanismo é ir muito mais além. O satanismo é muito mais cruel, muito mais perverso do que a gente imagina. Está entendendo? E várias pessoas famosas usam dessas práticas de meditação, de yoga. E as pessoas, ninguém se ligou ainda até hoje que essa é uma prática usada já muito tempo atrás. Entendeu? Que essa prática de Kundalini,
de abrir terceiro olho, tá entendendo? São tudo práticas que já vêm da meditação, que já vêm da yoga. E a Kundalini, pessoal, tá no colo de Baphomet. Isso vocês podem pegar em qualquer imagem, tá no colo de Baphomet. A Kundalini é o quê? É as duas serpentes entrelaçadas. Essas duas serpentes entrelaçadas, ela tem uma simbologia oculta, que é da simbologia da Kundalini. A Kundalini é a coluna vertebral de 33 vértebras, que a maçonaria conhece como 33, que eles adoram tanto. Então, essa energia, pessoal, é a energia que está no nosso corpo, só que o que eles fazem? Eles tentam acessar essa energia, tentam decifrar os códigos para quebrar os códigos, para eles poderem ter acesso. E quando eles têm acesso, eles fazem o que eles bem entender com essas energias. Então eles se auto-intitulam deuses, entendeu? Por isso que eles se intitulam Deus, porque eles acham que eles, tendo acesso a essa energia, são deuses, criam suas realidades, você está entendendo? E a Kundalini é muito, muito usada na prática yoga, na prática da meditação, e em várias outras práticas, na prática Reiki. A yoga, ela sempre teve presente, e é uma energia a Kundalini sempre teve presente, que é uma energia que está no corpo humano. Só que os caras fazem o quê? Eles acessam essa energia para ferrar com tudo. E como eu já venho dizendo, acessar essas energias, pessoal, não é brincadeira, tá? Por quê? Porque vocês não estão mais lidando com a parte da nossa realidade. Vocês não estão entendendo o que tá por detrás disso. Os povos antigos também tinham muita prática do terceiro olho, que também está na Kundalini. Pessoal, vou te mostrar uma coisa para vocês. A Kundalini, ó, os povos antigos, eles tinham muito da prática da magia. Vocês podem perceber que aqui, ó, a Kundalini, ela está entrelaçada dentro da coluna vertebral. E vocês param para pensar que os egípcios, eles tinham no topo da glândula pineal, que é no topo da cabeça, eles tinham uma serpente, que é a cabeça da serpente. A cabeça da serpente, ela vai pelo final, no começo da Kundalini até embaixo, sobe, vai subindo, e ela sai no final, que é na cabeça, que é a simbologia de iluminação, que significa que os faraós, eles tiveram a iluminação. Por isso que os faraós se intitulavam deuses, porque eles mexiam com muita magia, entendeu? Com esse tipo de magia. Então, eles tinham acesso a essas energias e se intitulavam deuses. E muitos povos pagãos, como os povos pagãos, eles mexiam com essa parte de hackear o corpo humano, então eles não tinham um deus que eles adoravam. Então eles adoram quem? O próprio corpo humano, porque eles se intitulam deuses. Então eles adoram a criatura no lugar do Criador, como está descrito nas Escrituras. Então eles criaram monumentos com imagens do corpo humano, que são imagens de pênis, que são imagens de vagina, que são imagens de várias outras membros do corpo humano. Ó, vários templos antigos tinha imagens do feno que as pessoas iam lá e adoravam. Só que a nossa imagem, a nossa cabeça, nós achava que os povos pagãos adoravam os deuses dos povos pagãos era outros deuses, mano. Na verdade, os deuses dos povos pagãos são o próprio corpo humano, disfarçado. São simbologias do próprio corpo humano, porque eles se intitulam deuses. Eles são os deuses deles, entendeu? Ó, várias imagens com o corpo humano sendo adorado. Templos hindus com o pênis sendo adorado, entendeu? Então são vários monumentos do corpo humano. São uma simbologia do que eles adoram o corpo. Por quê? Porque assim, ó, muitas pessoas não sabem, pessoal, que o sexo, o tranta que eles tanto falam, esse tranta aí é uma magia sexual. O que é magia sexual? É uma das magias que desperta a Kundalini. O que é? Magia sexual é o seguinte, pessoal. No nosso corpo humano, como eu já falei, nós somos vibração. Então significa o quê? Que o corpo humano ele é um gerador de energia. Então significa o quê, pessoal? No nosso corpo, só existe 2 horas que nosso corpo humano explode energia. 2 momentos da nossa vida que o nosso corpo explode de energia. Primeiro momento é no momento do sexo. No momento do sexo, o corpo ele entra em uma frequência de vibração muito potente. Por quê?
porque entra na parte criadora. A parte criadora é o quê? É a parte que nós transmitimos a vida na Terra. Então, eu vou tentar explicar certinho para vocês. Tipo o seguinte, quando o ato sexual é um ato para você criar uma vida para pôr na Terra, que seria o filho, né? Não é verdade? Então, esse momento do sexo é um momento muito poderoso, é uma energia muito forte que é soltada para criar a vida, para ser direcionada a vida aqui na Terra. O que eles fazem? Primeiro, uma das maiores energias soltadas é o sexo, não é verdade? O sexo faz o quê? O sexo ele faz o quê? Ele pega essa energia, eles fazem o quê? Eles pegam essa energia do sexo, canalizam essa energia, entendeu? E jogam essa energia com suas induções, com seus pensamentos, eles conseguem jogar essa energia para outras partes do corpo humano. Você está entendendo? Então eles. Por isso que os povos pagãos faziam orgias, porque eles canalizavam energias do corpo para jogar para outros fins. Ou seja, eles pegam a energia que vem do chakra coronar, que é a energia que vem do nosso corpo para a parte do sexo. Chakras são o quê? Pontos de energia que tem no corpo humano. Todo ser humano tem um chakra. Que é, os pontos de energia que sustentam a nossa vibração. Que o Criador colocou para sustentar a nossa vibração. Só que o que esses ocultistas desgraçados fizeram foi estudar isso aí o tempo todo para poder acessar. O que eles fazem? Pega essa energia do chakra do chakra sexual e jogam para outros chakras, que são a parte do fato, tato, visão. Eles pegam essa energia potente, que é a energia do sexo, e joga para outras fins. E seja, então, eles pegam essa energia e jogam para outros estados de vibração. Então, eles sentem outro tipo de prazeres. Você entendeu? Eles não têm aquele orgasmo do sexo, porque quando chega no orgasmo, pessoal, você entendeu que é o seguinte:
to know. We're old enough, I suppose. You should know the story. What was the secret? A treasure. A treasure beyond all imagining. A treasure that had been fought over for centuries by tyrants, pharaohs, emperors, warlords. And every time it changed hands, it grew larger. And then, suddenly, it vanished. It didn't reappear for more than 1,000 years, when knights from the First Crusade discovered secret vaults beneath the Temple of Solomon. You see, the knights who found the vaults believed that the treasure was too great for any one man, not even a king. They brought the treasure back to Europe and took the name, the Knights Templar. Over the next century, they smuggled it out of Europe. They formed a new brotherhood called the Freemasons in honor of the builders of the Great Temple. They devised a series of clues and maps to its location. Over time, the clues were lost or forgotten until only one remained. The Freemasons among our founding fathers left us clues like these. The unfinished pyramid, the all-seeing eye, symbols of the Knights Templar, guardians of the treasure. They're speaking to us through these. You mean laughing at us? You know what that dollar represents? The entire Gates family fortune. 6 generations of fools. Chasing after fool's gold. Tudo começou há mais de 1000 anos, quando o rei da França conquistou a cidade santa de Jerusalém. Essa cruzada foi uma das maiores da história. Na verdade, foi orquestrada por uma sociedade secreta, o Priorado de Sião e os Cavaleiros Templários. Mas os Templários foram criados para proteger a Terra Santa. Era um disfarce. A invasão seria para encontrar um artefato, perdido desde a época de Cristo. Um artefato pelo qual a igreja mataria para conseguir. E eles encontraram esse tesouro? Digamos o seguinte. Um dia os Templários pararam de procurar. Abandonaram a Terra Santa e foram direto para Roma. Se chantagearam o Papa ou se a igreja comprou o silêncio deles, ninguém sabe. Mas o fato é que o Papa declarou que os Cavaleiros Templários tinham poder ilimitado. Por volta de 1300, os Templários eram muito poderosos, uma grande ameaça. Então o Vaticano emitiu ordens secretas para serem abertas simultaneamente em toda a Europa. O Papa declarava que os Cavaleiros Templários eram adoradores do demônio e que Deus o incumbira de limpar a terra desses hereges. Os Templários foram praticamente exterminados. O dia era 13 de outubro de 1307, uma sexta-feira. Sexta-feira 13. O Papa mandou tropas para confiscar o tesouro do Priorado, mas não encontrou nada. Os poucos cavaleiros do Priorado sobreviventes fugiram. E a busca pelo artefato sagrado recomeçou. Que artefato? Eu nunca ouvi falar de nada disso. É, claro que sim. Quase todo mundo já ouviu. Você o conhece como o Santo Graal.
Tudo no universo é vibração. Os conceitos de espiritualidade é geralmente a física que ainda nós não entendemos. Toda tecnologia suficientemente avançada é considerada como magia. Os símbolos são uma linguagem que nos ajudam a compreender o passado. Como diz o ditado, uma imagem vale por 1000 palavras. Mas que palavras? Interpretem para mim este símbolo, a primeira coisa que vem à sua mente. Ódio, racismo. Ku Klux Klan. Isso, interessante. Mas na Espanha iriam discordar de vocês. Lá essas roupas são usadas por padres. Agora, deste símbolo, o que acham? O mal! O forcado do diabo. Coitado do pobre Poseidon. É o tridente dele, é um símbolo de poder para milhões na antiguidade. Agora este símbolo. Fé, cristandade. Não, é o deus pagão Horus e a sua mãe Ísis, séculos antes do nascimento de Cristo. A compreensão do passado vai determinar a nossa capacidade de entender o presente. Então, como discernir verdade e crença? Como escrever nossa própria história, seja pessoal ou cultural, e assim definir quem somos? Como compreender anos, séculos de distorção histórica para encontrar a verdade original? O encontro das duas pirâmides é belíssimo. São como reflexos geométricos. O que eles bebem? Vinho. Bebem vinho. Esplêndido. E uma última pergunta. Quantas taças de vinho existem na mesa? Uma? O Santo Grau? Abra os olhos. Nenhuma taça. Nenhum cálice. Ora, muito estranho, não acha? Considerando que tanto a Bíblia quanto a lenda do Graal celebram este momento como a chegada definitiva do Santo Graal. Agora Robert pode nos ajudar. Poderia fazer a gentileza de nos mostrar os símbolos do homem e da mulher? Este é o símbolo original do homem. É um falo rudimentar. Muito apropriado. Sem dúvida. É conhecido como lâmina. Agressividade e masculinidade. Um símbolo até hoje usado nos uniformes militares. Quanto mais pênis se tem, mais alta a patente. Homens são homens. Agora, como era de se esperar, o símbolo feminino é exatamente o oposto. Este se chama cálice. E o cálice lembra uma taça, um vaso, mas principalmente a forma do ventre de uma mulher. Não, o Graal nunca foi uma taça. Ele é literalmente o antigo símbolo da feminilidade. Lâmina e cálice guardam-lhe o portal. Os símbolos pagãos do masculino e do feminino. Fundidos num só.